Ontem teve mais uma discussão sobre a PL P12 em Brasília, né? Discussão para levantar alguns pontos da PL P12, né? Na verdade, esse deputado Augusto Coutinho, que está como relator no momento, né? A única coisa que ele fala durante a discussão inteira, que foi mais ou menos 1 hora, né, é que ele precisa avançar com o projeto. Eu preciso avançar com o projeto, eu preciso avançar com o projeto. E ele claramente está orientado a não mexer em muita coisa do projeto. Então, ele vem com várias desculpas esfarrapadas, tá? Para não fazer o que a gente, os motoristas e os deputados que estão, né, junto com os motoristas, né, estão tentando modificar no projeto. Pelo menos no projeto base, né? Só o que ele fala é o seguinte: façam uma nova proposta, façam um adendo depois, botem para votação isso que vocês querem, entendeu? Eu não posso mudar, por exemplo, que ele falou 1 hora assim, eu não posso botar R$10 a corrida mínima aqui, entendeu? Porque isso vai inviabilizar dos locais mais pobres, entendeu? Como assim não pode botar R$10 que vai inviabilizar os locais mais pobres, entendeu? Que papo é esse, cara, entendeu? Desde quando a gente tá com a tarifa R$5, R$5,88, R$6, alguns poucos locais do Brasil tem 7, entendeu? E ele diz que a corrida, se ele colocar, tá, R$10 a tarifa mínima, o que vai acontecer? Ele vai tirar a possibilidade de muitos motoristas fazer dinheiro. Porque uma boa parte, se não a maioria dos motoristas aceita essas corridas mínimas do valor que tá. Ou seja, fazendo dessa forma, vai diminuir o número da procura e diminuir o número de motoristas que está se sustentando com essas corridas mínimas abaixo de R$10. Estão conseguindo entender a virada de jogo que ele deu nessa história aí? Entendeu? Ou seja, vocês motoristas, né, passa fome, aceitam essas corridinhas mínimas o tempo todo. Então, pra que mexer se muitos vivem disso? Foi isso que ele quis dizer, tá bom? Outra coisa que ele falou, né, sobre colocar o tempo e KM, tá? Ele diz que fica inviável, né, por um monte de motivo, e um dos motivos que não tem como colocar tempo e KM é que tem que ter um ajuste para as empresas brigarem entre elas. Cara, quanta sem vergonhice, né? E de novo colocou no rabo do motorista, né, citando um exemplo. Antes a tarifa era no início dos aplicativos, é que não tinha tanta demanda. Por isso que era boa assim, defendendo claramente os aplicativos. Por isso que a tarifa era um pouco melhor, ou igual tá hoje, menos pior, vamos dizer assim, porque os custos nossos eram muito menores, tá? Então o que aconteceu? Com o excesso de pessoas trabalhando na plataforma, né, fica inviável se colocar valor por KM em minuto. Vocês estão conseguindo entender? O tempo todo ele vira o jogo e joga no colo do motorista, ou seja, claramente está defendendo a empresa, né? Isso que ele está defendendo, um projeto, né, que vem diretamente da esquerda, que tem, né, um grande histórico de dizer ou mentir que defende o trabalhador, enquanto na verdade, no fim das contas, não é isso que aparenta ser, tá? É isso que está aparentando, tá? O Marcel Van Hatten ali, eu vi que ele falou bastante também que ninguém acredita no INSS e que os motoristas são inteligentes para fazer a sua própria previdência. Ah, Marcel Van Hatten, tu não conhece nada dos motoristas. Isso foi uma besteira que ele falou, absurda. É óbvio que o motorista, a grande maioria, não é capaz, né, de gerir esse negócio aqui. Não é capaz, né? E por isso também que a gente solicita que tenha uma regulamentação. Óbvio, não nos moldes que tá a PLP12, entendeu? A PL12, entendeu? Então, tipo assim, não, isso aqui é a maior besteira que ele podia falar. Que os motoristas sabem gerir, não sabem gerir o próprio negócio, não sabem. E o motorista não vai se preparar para aposentadoria, não vai. Não é por isso que eu concordo que tem que ser da forma que tá também, entendeu? Para mim o mês seria o mais justo, mas é outra coisa que o deputado Augusto Coutinho diz que não tem condição, que daí não vai ter como ter defesa jurídica se for dessa forma, sendo que nesse projeto praticamente bota tudo no colo do motorista já, no projeto que tá, né, nos moldes, vamos dizer assim, da CLT, que ele falou uma hora ali que tá, né, e que se o motorista tivesse direito à ampla defesa da forma que tá, e na verdade a gente sabe que não, dentro do projeto tá botando toda a culpa no colo do motorista o tempo todo, né. A única coisa que eu achei viável, que foi comentado, né, durante a discussão, foi a respeito dos 30% de tarifa máxima dos aplicativos que eles querem colocar, né? 30% de tarifa máxima não é o ideal ainda, eu acho, tá? Porque o aplicativo só entra com um sistema que roda para milhões de motoristas, né? Com menos gente atrás desse sistema para controlar, obviamente, porque a empresa já tem muitos anos e tal. A empresa tem que ganhar, vamos partir desse princípio, mas não precisa ter 30%, não precisa ter 30%, né? E o que a gente precisa, de alguma forma, tá? É o valor mínimo por KM. Vocês viram, eu fiz vídeos aí de exemplo de valores mínimo por KM, como faz diferença a gente trabalhar com valor mínimo por KM, tá? Se não vão conseguir colocar R$2 de valor mínimo por KM, ok, entendeu? Mas que coloquem que seja 1,50, 60 e 70 para começar. Depois vai ter os ajustes, entendeu? Tá muito claro, ele quer somente avançar o projeto da forma que tá e acabou a história. Tem outra coisa que eu coloquei aqui, né? Que no final teve um dos que tava ali,
coordenando ali, pegou e disse, então, pelo tanto de discussão, parece que os motoristas não querem regulamentação. E não é isso. A gente não quer a regulamentação dos moldes que está essa PL 12, entendeu? A 536 era o ideal, pelo jeito não vai ser, né? E até o Agrobom falou muito bem lá, que ele falou das 12 horas de trabalho que ele falou, que ele citou um exemplo também, né? Que justiça é essa, colocar 3 passageiros dentro do carro, né? Pra rodar, que no fim das contas vai dar menos que uma tarifa de ônibus. A partir do momento que tu pode colocar 3, 4 passageiros dentro do carro e não muda nada o valor da tarifa, entendeu? Então, tipo assim, e ele claramente cagou pra essa história, nem respondeu, não deu bola. Então, tipo assim, foi mais uma discussão, né, que aconteceu para botar pontos importantes, né, para discussão popular, vamos dizer assim, né? Só que, na verdade, né, o relator não está nem um pouco afim de mexer em alguma coisa que fique razoável para o motorista. E ele fala o tempo todo, tem que ficar razoável para os dois lados, tem que ficar não sei o quê, só que, tipo, não tá razoável para o motorista. Tá ruim para o motorista o tempo todo. Se manter R$32 a hora é ruim. Se tirar 32 a hora, fica livre, entendeu? Tem que ter um valor mínimo por KM garantido, ponto final. Inclusive, até uma coisa que eu queria entender, eu vi que lá em São Paulo, o Marlon e outros deputados votaram um projeto lá, né, com um valor por KM e minuto em São Paulo, tá? Mas eu não vi esse valor mínimo, se existe o valor mínimo ou não, entendeu? E eu também não vi se vai ter o valor exato de KM e minuto e se pode variar para cima, ou tem que ser fixo esse valor, entendeu? Eu não vi essa questão, eu vi todo mundo comemorando, que bom, tal, tem algumas coisas legais realmente, né? Mas eu não vi esse detalhezinho, tá? Porque se tiver um valor fixo por KM, por exemplo, 2,50 o KM em São Paulo, entendeu? Esse é o valor fixo e acabou, tá? Cara, e o momento de dinâmica? E o momento de alta demanda? Então, é um valor fixo ou é um valor mínimo podendo ajustar para cima? Esse pontinho faz muita diferença para nós. Então, tem que ser valor mínimo por KM, não valor fixo por KM, entendeu? A mesma coisa por tempo, valor mínimo por tempo, não valor fixo por tempo, né? Porque vai ter um momento de alta demanda, vai ter um momento que vai ter mais solicitações e esse momento precisa sim, né, entrar a diferença que o motorista vai ter para ganhar mais, para ficar trancado no trânsito, né? Do que tipo, vai ganhar a mesma coisa para não ficar trancado no trânsito. Estão conseguindo entender o que eu tô falando? Né? Acho que sim, né? Então, mais ou menos por aí. Enfim, mais uma discussão que me parece que não vai chegar a lugar nenhum, tá? Onde eles vão tentar enfiar essa PL 12 do jeito que tá para votação o quanto antes. E a gente sabe que tem uma intenção, né, de colocar o projeto com urgência, né, que foi liberado aí pelo presidente, 10 bilhões, né, para votar várias coisas como urgência e rápido aí para os deputados, como emendas parlamentares, que a gente sabe que nada mais é que compra de voto. Emenda parlamentar é compra de voto, tá, gente? Isso é claro, descarado, né, e começou no governo anterior com outro nome. Agora aqui ficou emenda parlamentar, mas a gente sabe que os dois governos estão usando disso para ferrar com o povo no fim das contas de alguma forma. Poucas coisas razoáveis ou boas passam, tá? Tá passando só coisa ruim ultimamente. Então o governo quer arrecadar de qualquer forma. Então, vai tentar jogar isso pra frente comprando os deputados. E é isso que é feito há muito tempo, né? Há muito tempo. Vamos ser justos. Em todos os governos isso é feito de alguma forma, né? Então, vamos esperar o que vai acontecer. Esperamos que isso não entre na urgência e que não seja votado da forma que tá, né? Principalmente por compra dos deputados, que a gente sabe que isso acontece e acontece há muito tempo. Um abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Se inscrevam no canal, ativem a bosta do sino. Um abraço.